Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje vai ser com a doutora Daniela Vollinger, psicanalista. Ela vai nos falar aqui, trazer o seu conhecimento, pois ela é pós-graduada em psicologia clínica, pós-graduada em neurociências, especialista em ludopedagogia e inteligência emocional infantil, psicoterapeuta de família e terapeuta integrativa para ansiedade e depressão, desenvolvedora de jogos para educação emocional, trabalhando com Augusto Cury e a Escola de Inteligência, proprietária da Educamores, Soluções Educacionais com Amor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo certo. Às vezes tem umas palavrinhas que a gente tropeça, né? Psicoterapeuta de família. Psicoterapeuta, tudo com psico no meio, né? O meu filho, ele resume, né? A psicóloga é a psico dele. É a psico. Uhum. E a professora é a prof. A gente que é de uma geração um pouco mais antiga, no meu caso, não tivemos essa convivência tão frequente, né? E não vou falar sobre a necessidade, mas não tivemos talvez a oportunidade, né? Durante a adolescência, ter esse contato com o psicólogo, experienciar isso, né? Aprender quando precisa, muitas vezes corrigir algumas coisas, né? No caminho, mesmo a pessoa sendo inteligentíssima, né? E eu vi o quanto isso é importante. Quando a minha companheira decidiu, né, para a correção de algumas questões com relação ao meu filho, levar ao psicólogo. O quanto aquilo contribuiu, o quanto ele se apegou, o que ele criou de disciplina a partir daquela convivência. E nós vivemos dias conturbados, né? Numa sociedade que exige muito da gente, né? Nós somos a todo tempo cobrados, fiscalizados, exigidos. Vivemos numa situação de pressão permanente. Exatamente, e cada vez mais, né? E o nosso mental pressão e informação está sendo muito afetado por isso, né, doutora? Está, de todas as formas, né? Tanto os adultos com essa pressão, essa necessidade de sucesso, o contexto social que já se modificou, né? Toda a sua estrutura social, e as crianças também, por conta de diversos fatores, né? Diversos fatores. O processo de existência hoje ele é muito diferente, né? E isso não que esteja trazendo o adoecimento, mas sim, tem condições complicatórias em toda a existência. Essa semana eu dei uma palestra na semana passada no Colégio Albert Einstein, falando exatamente sobre isso, sobre o adoecimento da adolescência. Automutilação, depressão, ansiedade, e é uma coisa que a gente percebe, né, atuando nessa área. As próprias crianças hoje, elas recebem uma carga de informação muito maior do que, por exemplo, eu quando era criança ou adolescente. Eu lembro de casos que quando a gente era criança, tinha 6, 7, 8 anos, se os adultos estivessem na sala e a gente entrasse durante a conversa, só tinha aquele olhar, né? Da mãe, do tio, do avô, né? Ó, aqui não é o lugar para você estar. Exatamente. Hoje a criança participa de tudo, né? Ela participa da discussão, às vezes até, infelizmente, muito comum na vida de hoje, às vezes um divórcio, um conflito familiar, a criança acaba se envolvendo, recebendo essa informação, e isso acaba parando também lá na psicanálise, né? Sim, sim. Não só o envolvimento, é claro que hoje a gente tem uma participação maior de crianças e adolescentes em todo o contexto de vida, né? Mas eu trago muito a ideia da informação, né? É muita informação, é muita coisa. O nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro hoje, cognitivamente, já é completamente diferente. Eu trouxe nas palestras ali a ideia da dessensibilização, que é uma condição, né, que a gente estuda dentro da neurociência. Hoje as crianças, elas estão... É perceptível. Vou dar um exemplo. Quando eu vi uma primeira imagem sobre guerra, aquilo ficou cozinhando, mexendo comigo por um bom tempo. Aquilo era um absurdo. Hoje está normativo, né? Hoje, para você ter acesso às informações ou até à violência, e eu nem vou trazer a pauta dos jogos, né?
que é uma coisa que eu atuo, que eu estudo, até por trabalhar com desenvolvimento de produtos para inteligência emocional, a dessensibilização das crianças está trazendo esse teor assim, de estresse, de ansiedade, de caos também. Pois é, essa conectividade da criança, né? Criança com 3, 4 anos já com acesso à tela, à televisão, o computador, o tablet, isso tem influenciado? Quais são as consequências que nós podemos enfrentar aí na frente dessas crianças que estão tendo esse contato tão prematuro? Aí na frente? Já, pode doutora? ver ontem, você pode ver semana passada, você percebe isso nas escolas. Primeiro que, se a gente for falar cognitivamente, o nosso cérebro já não tem mais aquela sensibilidade para esperar. Você não vê uma criança sentada num restaurante esperando ou fazendo ou brincando com alguma coisa. Ou ela tá ali rolando, né? Ou ela tá extremamente ansiosa, né? Eu tenho um filho de 12 anos, eu falo que eu sempre cultuei o tédio nele e faço até hoje, né? Tem semana que a TV não vai ser ligada na minha casa. Eu sou suspeita a falar porque eu tenho um comportamento educativo com o meu filho um pouco diferenciado. Eu não libero, né, não tem acesso ao celular, não tem o hábito de estar, não é uma coisa que ele vai ter o aparelho ali de livre acesso. Eu sou contrária. Para mim, a criança até os 5 anos não precisa, não deveria ter, porque ela precisa experienciar todos os processos de desenvolvimento, né? Psicomotor, de envolvimento na casa, de passar por um processo de tédio. Então, tem diversos fatores que sim, estão trazendo muitos prejuízos e ele é percebido, né? Tanto no que a gente percebe das crianças hoje, quanto o que a gente recebe das escolas. E essa é uma realidade incontroversa, né? A gente chega num restaurante, eu tenho 2 filhos também de 13 anos, a primeira coisa, eles pedem o celular. Exato. Porque não tem a paciência de aguardar. Também terminou a refeição, imediatamente quer se retirar do local. Exato. A gente explica, né, filho? Mas a gente veio aqui também pelo ambiente, por essa convivência. Mas esse aprendizado não é fácil, principalmente quando chega nessa idade de adolescente, né, doutora? Não é fácil, mas aí eu vou até ligar no ponto do que a gente vai falar. Crianças que não sabem lidar com frustração serão crianças que na vida adulta também não saberão lidar com frustração. E a ideia de não aceitar não aceitar frustração, não aceitar nada que for negado, é o que acaba contemplando violência. Não estou falando que quando a criança, ou que toda criança que não souber receber um não vai ser violento. Mas eu estou falando que a violência advém de um impulso de não receber aquilo que ela quer. E vai ter mais dificuldade enquanto adulto para compreender essa situação que vai ser comum no nosso dia a dia. A frustração é comum, né? Ela é necessária, né? O tédio é um movimento que ensina muito a criança. O tédio é extremamente necessário para a criança, né? E para o adolescente também. Ele precisa aprender sobre isso, vivenciar sobre isso. No nosso caso, por exemplo, que nós falhamos um pouco nesse controle, aí eu digo enquanto família, né? Falhamos um pouco nesse controle enquanto criança, 3, 4, 5 anos, e agora estão adolescentes. Qual é o procedimento para ir reconquistando um limite para o uso do celular, das redes sociais? Qual é o caminho? Você quer um conselho? Eu estou fazendo aqui uma consulta gratuita. Para mim e para quem estiver nos acompanhando. Isso. Bom, em primeiro lugar, você é o pai e a tua esposa é a mãe. Então, a partir daí, a gente já cria uma propriedade para tomar uma decisão. Assim que você percebe que está saindo do limite, e vai sair do limite, porque são crianças, são adolescentes, eles não têm o córtex pré-frontal formado direito. Eles não sabem discernir o certo do errado, o que é bom, o que não é bom. É fato, é neurológico, é biológico. Você é o pai, você é a mãe, você é a autoridade, né? Você não precisa ser violento nem grosseiro, mas você precisa impor o que vai ser bom para o teu filho. Então você vai simplesmente delimitar aquilo que você acha coerente. Eu percebo hoje que existe também uma fragilidade, o medo de contrapor,
ou de segurar o rojão ali, depois que você tira, né? Mas você como pai, você como e as mães precisam entender que é parte do amor colocar essa disciplina e esse cuidado para que o teu filho tenha um bom processo de desenvolvimento cognitivo. E se você percebe algo que está errado, você precisa corrigir o que está errado. Pronto, não tem receita mágica, tem o óbvio. É que às vezes também ou o pai ou a mãe não querem ser o vilão da relação, né? Ah, eu vou dizer o não, eu vou impedir isso, eu vou impedir aquilo. E quem vai ser o vilão da relação para o teu filho quando ele crescer? Se não for você que é seguro, entende? Você precisa ser a melhor coisa para ele e a coisa que mais ensina, porque é você que conota todo o amor, que tem todo o... ele é teu. Eu acho que não existe amor maior que o de pai e de uma mãe. Então até esse ato precisa advir com amor, tu entende? Até o limite. Tem que ter uma hierarquia pai e filho nessa convivência. Claro que tem que ter. Sempre teve que ter. Eu tenho uma relação maravilhosa com meu filho, mas eu não quero ser a melhor amiga dele. Eu quero ser a pessoa para que ele possa voltar se ele fizer uma cagada. E é óbvio que eu vou tomar as atitudes necessárias e eu oriento para que não faça. Depois de adulto pode ser o melhor amigo. Eu não sei se nem depois de adulto, porque precisa existir o corte do cordão. Tu tem que ser a pessoa que ele vai voltar, tu tem que ser a pessoa de referência, tu tem que ser a pessoa que ele vai olhar e dizer, cara, esse cara aqui é o cara. Mas o melhor amigo tem que ser alguém de fora, entende? São relações diferentes. Tu tem que entender que tu é pai, tu é muito melhor que melhor amigo. Mas ele precisa ter as duas coisas. E depois de adulto, será que os filhos ouvem mesmo os pais agora, doutora? Olha, eu espero que o meu filho não dependa de mim o mais rápido possível. Isso vai mostrar que eu dei uma boa educação para ele. O problema é que a gente está esperando tanto que os filhos não nos larguem, que eles acabam se tornando codependentes da gente. Isso está sendo muito comum, né? Claro, essa insegurança. Que sim, claro que sim. É que nós tivemos algumas dificuldades para conquistar espaços, para conquistar, digamos, patrimônio, para ter alcance a determinadas situações que nós não tivemos e hoje a maioria das pessoas tenta dispor isso para os filhos. Aí que eu digo que também a gente comete um outro erro. Quando tu fala pro teu filho que tu quer dar para ele tudo aquilo que tu não teve, tu tá falando sobre você, não sobre ele. Então tu tá tentando compensar as tuas perdas no teu filho. E é sobre a tua vida. Entende? O teu filho precisa ter as vivências dele, a experiência dele, ele precisa passar pelos problemas dele, ele tem que ralar um pouquinho. Porque senão ele vai ser um adulto muito frágil. Qualquer pessoa que ela é levada e conduzida, ela não vai saber caminhar por conta. E a gente saiu do nosso assunto completamente. Não, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Não, né? eu falo sobre isso a noite inteira. Eu quero fazer mais uma pergunta ainda nesse caminho. Porque são coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que as pessoas passam por isso também. Claro que né? sim. Nós podemos, e se é producente, remunerarmos os filhos ou monetizarmos os filhos em cumprimento de algumas tarefas, seja na escola, seja em casa. Isso é legal, isso é positivo. Tá falando um pai que tá querendo saber se ele pode cortar a pensão. Eu tô vendo tudo. Não. Você perseguida pelos teus filhos quando eu falar que não precisa. Vamos lá. Um prêmio, uma monetização para determinadas tarefas. Se você tiver determinada nota, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai receber um determinado valor. Então, vamos lá. É relativo. Antigamente era mesada. Vamos lá, é relativo. A gente está falando de vivências e vivências. Eu não sei como funciona toda a estrutura sociocultural da tua casa. Eu não sei como os teus filhos se comportam. Não necessariamente eu estou falando de casa. Sei, é de um amigo, né? Existem crianças que vão absorver isso de uma maneira muito legal, se elas entenderem sobre educação financeira junto com isso. Mas a gente também não pode criar pequenos adultos que só façam coisas mediante uma remuneração. Senão a gente também vai estar criando adultos que não sabem lidar com frustração. Ou muito egoístas, né? Isso, ou extremamente egoístas, né? Porque assim, o meu filho precisa tirar nota boa. Porque eu vou cobrar dele, porque
eu proponho para ele, eu ofereço para ele uma boa escola, eu acordo cedo, eu dou café para ele, eu levo ele de manhã, o uniforme está limpo, está tudo certo. O mínimo que eu quero dele é que ele se comprometa com aquilo que eu estou me comprometendo a dar para ele. Se eu remunerar ele por isso, não fica uma relação um pouco... o teu trabalho não está sendo reconhecido como pai. Entende? Da mesma forma que tu olha pro teu filho, que tu sente aquele prazer em paternar, ele precisa olhar para ti e pensar, cara, meu pai faz isso por mim, meu pai é massa. Tu entende? E essa relação precisa ser construída. Então, é mediado. Às vezes tu tem uma criança que realmente tu consegue, junto com a educação financeira, monetizar em algumas situações. Mas né, dentro do contexto que eu estudo, não é sempre que isso é interessante, não. Porque senão a criança se torna codependente de receber algo para poder te dar algo. É igual aquela coisa, faz isso aqui que a mãe te dá uma bala. Vai sempre ter a exigência da contrapartida. Não é uma relação de troca, não é uma negociação. Relação de pai e filho não é negócio, é vida. Entende? É vida pro resto da vida. Doutora, hoje se fala muito em inteligência artificial. Sim. Eu sou da época ainda que se aprendeu a falar e ouvir, agora eu lendo aqui o seu currículo, suas palestras, busca lá a importância da inteligência emocional. Exatamente. E um dos temas que a senhora tem utilizado em palestras é inteligência emocional infantil. Isso. Como é que se trabalha isso na criança? É de uma maneira muito simples. Eu até dei uma capacitação na Escola Técnica do SUS no mês passado, trabalhando com os adultos, com jogos lúdicos. A educação emocional, a inteligência emocional, ela é desenvolvida quando a fala também é desenvolvida. Falar sobre o que você está sentindo. Quebrar o sentimento. Eu estou sentindo medo. Medo de quê? Eu tenho medo. Eu tive uma paciente minha, uma fofinha, que tinha medo que o pai viajasse de avião. Porque ela tinha medo que o avião caísse. E isso estava trazendo até problemas de sono para ela. A gente foi quebrando o medo, falando sobre viagens, falando por quê, falando nananana. Resumindo, ela não tinha nem medo que o pai viajasse de avião. Ela tinha medo depois de uma vez que o pai ficou um longo tempo fora de casa. Então ela criou diversos medos justificáveis para pedir para o pai não viajar. Quando a gente começou a quebrar o medo e ela mesma entendeu que ela só não queria que o pai dela ficasse longe, a gente criou um acordo com o pai dela. Sempre que você viajar, você vai fazer ligações diárias de vídeo para tua filha. Essa menina, ela tinha enurese noturna, né, que é o xixi na cama, e ela tinha problema com dormir. Ela só dormia quando alguém ficava do lado dela até ela pegar no sono. Tudo isso foi solucionado. E a idade dessa criança, mais ou menos? Ela estava com 7 ou 8 anos. Então, inteligência emocional é como se a gente fosse quebrando a informação para chegar na base da emoção. É falar o que você está sentindo, por que você está sentindo. É trazer vocabulário emocional. Às vezes eu trabalho, né, dentro do consultório com traumas, né? E você sente o quê? Eu sinto tristeza. E sente aonde? Eu sinto aqui, ou eu sinto, né, aqui. Então, dependendo até de onde você toca, a gente consegue entender de onde vem a tua dor. E daí, inteligência emocional é ir quebrando isso, e trabalhando isso, e trazendo isso para uma outra perspectiva. Daí a gente tem diversas ferramentas. A escrita é uma ferramenta, a fala é uma ferramenta muito importante. Por isso que a psicoterapia é tão interessante. Eu tive um contato com um livro, acho que eu devia ter 18, 19 anos, Inteligência Emocional. Uhum. E esse livro contribuiu muito para mim. Eu era meio pavio curto, né? E a partir da leitura desse livro, eu comecei a ter mais cuidado com o uso das palavras. Exatamente. Entender quando essas palavras podem me ajudar também, a forma que eu utilizasse essas palavras. Uhum. E isso me fez, em várias oportunidades, refletir em situação de alto estresse e pressão. Aquele livro abriu caminhos para mim, para que eu tivesse
inteligência emocional, Sim. o controle para administrar a situação. Hoje é muito comum, isso tem gerado muitos problemas, as pessoas falarem o que querem na internet, nas redes Sim. sociais. Isso depois acaba gerando vários problemas. Eu atuo como advogado, então eu já tive ação que eu tive que entrar contra a pessoa, porque ela na internet, né, eu fui procurado por um cliente, aquela pessoa na internet, ela injuriou, Sim. ela difamou, ela caluniou, e quando ela chegou na audiência, ela disse assim, mas eu estou sendo chamado aqui só por xingamento, e às vezes pessoas... Usa até o mérito da liberdade de expressão, né? O que não tem nada a ver com a opinião própria, né? Um dos casos eu lembro que era uma professora, Sim. mas ela usou um vocabulário horrível durante as ofensas. Sim. E depois na audiência ela colocou essa situação. Mas tanto problema no país e vocês vão entrar com uma ação por xingamento. É um pouco de falta de inteligência emocional, do uso da palavra, né? Exatamente. Eu acho que a inteligência emocional precisa ser trabalhada desde a infância. Isso é uma coisa que eu brigo muito. Eu tenho uma coleção de jogos que trabalha com isso. Eu trabalho com isso nas palestras. Eu trabalho com isso dentro dos processos de desenvolvimento para educadores. Porque criança precisa entender que o que ela fala fere, que a maneira com que ela responde machuca, né? Assim como ela também sofre, ela precisa entender que o que ela traz também traz sofrimento. E nós não podemos falar tudo o que nós pensamos, né? É falta de educação, né? Eu acho que falar tudo que a gente pensa é falta de educação, porque o que você pensa é só teu. O Ariano Suassuna se saía muito bem disso. Olha, para que causar um constrangimento de falar mal da pessoa na frente da pessoa? Exatamente. Espera ela sair. Mas que seja assim. Você Se não você tem precisar o direito. desabafar, que não seja... Isso. Aí você vai para um consultório, né? Você vai... Às vezes eu faço algumas sessões lá no meu consultório, dependendo do caso, que a pessoa vai só xingar e elas saem de lá, é libertador. Só que assim, você não pode faltar com respeito com a outra pessoa. Isso também é inteligência emocional. E não criar mais problema para si próprio, né? Exato. Porque se você vai causar um dano em alguém, que depois você vai responder um processo crime, vai ter que indenizar aquela pessoa. Se a tua vida estava organizada, ela vai se desorganizar, você vai ter uma despesa a mais, um problema a mais. E se ela não estava organizada, então aí piorou. Né? E não deixa de ser uma violência, né? A violência é um impulso destrutivo, que ele pode advir da fala também, né? Ele vem muito... A violência psicológica, que isso é uma violência psicológica, né? Destratar, ofender, xingar, ele é uma dinâmica social, mas... Quando a gente tem inteligência emocional, a gente percebe que a gente não tem o direito de usá-la deliberadamente. No adulto, isso pode ser ministrado, ou pode ser adquirido essa inteligência, essa compreensão a qualquer momento, né? Exatamente. E a criança, em que idade que ela pode já começar a ter contato e compreender, porque é uma técnica a inteligência emocional, né? Eu simplifico. A criança, a ludopedagogia trata da ideia da educação dentro do lúdico, da brincadeira. A criança aprende tudo brincando. Eu tenho um jogo que é o Universo das Emoções, né, que é um jogo que eu trabalho tanto com crianças quanto com adultos. E ele vem dentro de uma coleção de personagens e pelúciazinhos que representam a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo. Só de brincar, de a criança interagir, qual é a cara que faz quando tem medo? É assim, por que você sente o medo? Isso já traz inteligência emocional. Saber compreender, saber identificar o que você está sentindo e falar sobre isso, na criança já está ensinando inteligência emocional, então não é difícil. É você ver uma criança chorando e você sentar, o que você está sentindo? Eu estou chorando, por que você está chorando? Não sei, mas vamos tentar entender. Você está com raiva ou você está triste? Eu estou com raiva. E como é que a gente faz quando a gente está com raiva? A gente pula, a gente grita. Pronto, essa dinâmica lúdica já é ensinar inteligência emocional. Não é difícil. Não precisa de uma técnica mágica. Precisa de paciência, amor e compreensão. E é simples, né? Quando você fica com raiva de alguma coisa, fica nervoso, você emburrece. Não vê caminhos, né? Exatamente. E aí, como a inteligência artificial, principalmente para adulto, ela é uma técnica, você vai aprender
administrar essas Isso, situações. Isso. Até na relação de convivência entre casais, isso também tem importância, né, doutora? Exatamente. Eu falo que tudo se a partir do momento da vida adulta, aí a gente tem o discernimento do respeito até onde vai, né, o meu limite, onde começa o seu, certo? Mas sim, a inteligência emocional precisa ser intrínseca no relacionamento, né? Você não pode chegar numa relação achando que você vai, como aquela pessoa que fala o que quer a hora que quer. Não é bem assim, né? Isso é um comportamento que precisa ser desenvolvido no início e no decorrer das relações. E pode um diálogo mal feito, uma persistência na falta de paciência, pode deteriorar completamente uma relação, né? Exatamente. Relações são difíceis, né? Não é fácil. Relações são difíceis. São duas pessoas completamente diferentes, vivendo num mundo hoje que também traz cada vez mais possibilidades de escape dentro do contexto de vida, né, social. E coloca necessariamente numa condição de igualdade, você tem que olhar para o outro Exato. no mesmo nível, Exato. né? Isso requer uma compreensão de vida razoável, né? Uma paciência uma gigante, boa inteligência artificial para compreender, emocional. né? Inteligência emocional, tu está na inteligência artificial. Eu estou na inteligência Uhum. artificial porque isso vai influenciar muito a nossa vida também, né? Já está também. Na psicanálise, ela vai influenciar? Que diz que vai substituir o médico, o advogado? Eu não acredito que... hoje já tem gente que faz terapia com inteligência artificial, né? Só que o contato, o compreender, né? O olho no olho, o entender a pessoa voltar para mim, é muito tácito assim no consultório, a pessoa volta para mim e eu tenho ali o histórico dela, eu sei o nome do cachorro dela, eu sei o que aconteceu com ela, isso não substitui. E cria uma relação afetiva, né? Muito grande, uma relação de respeito. E é importante isso, né? É importante. O acolhimento dentro de qualquer sofrimento psicológico, a premissa é o acolhimento. Sem julgar. Quando a pessoa entra no meu consultório, eu falo, aqui é o ambiente teu. Tu pode falar exatamente o que tu quiser, porque eu baixei completamente a minha régua de julgamento. O que eu vou é te ouvir e usar da minha expertise, do meu conhecimento, para te ajudar da melhor forma possível. O acolhimento é a premissa de tudo. E é interessante como a criança leva isso a sério, né? Porque se chamar a atenção do nosso filho por determinadas situações, talvez ele não dê muita importância, mas quando ele diz, olha, principalmente a mãe, né? Eu vou conversar com a psico. Não. Sim. Ele sente-se numa obrigação, né, de cumprir um determinado roteiro de convivência e delineado pela psico. Isso. Né? E ali ele cria uma relação de afeto, de respeito, Exato. que ele evita descumprir. Exatamente. Hoje eu atendi o Gabi, o meu adolescente, que a mãe dele falou pra mim, Dani, o Gabi tá meio bravo porque ele machucou o braço, né? E ele precisa te ver. Aí hoje eu atendi ele, e ele é um barato, assim. E a gente vê, né, é visível a mudança de um adolescente que passa por um processo psicanalítico, psicoterapêutico ou de qualquer tipo de acompanhamento. O que a gente trabalha lá dentro do consultório, e o que eu falo que os pais devem trabalhar também, é tratar a criança com muito respeito. Muito respeito. Ouvir, acolher e respeitar. É o pilar que faz com que a criança te retribua com essa situação. É claro que no dia a dia não é bem assim que procede, né? A gente tenta fazer o melhor, só que até isso a criança percebe. A criança quer muito mais ser protegida do que ganhar tudo que ela quer. Tanto que tem alguns casos que às vezes a gente acaba vendo no dia a dia de famílias, né, com pouca renda, poucas condições, que o pai pouco pôde oferecer, ou a mãe, para aqueles filhos, e eles são aqueles filhos são extremamente apegados àqueles pais. Né? Uma demonstração de amor assim extraordinária. E tem pais, às vezes, que trabalham o tempo inteiro para dar o melhor para os filhos e acaba tendo uma relação de certa distância. É que, olha a palavra que tu usou, o melhor para o filho. O melhor para quem? Na visão de quem? O melhor é aquilo que tu trouxe. Eu quero dar o que eu não tive. Isso poderia ser o melhor para você.
que tinha pais que estavam ali, que você sentia que eles vigiavam, cuidavam, trabalhavam para te dar. Você sentia a presença deles, mesmo que eles estivessem fora. Mas eles eram mais atuantes. Às vezes de um jeito meio descabido, a gente sabe que era tudo diferente, né? Mas eles existiam para você, né? Ali o pai está existindo para suprir uma demanda, certo? É completamente diferente a percepção da criança. Então, para a criança, o material certamente não é o mais importante. Não é o mais importante. Tempo de qualidade, percepção de entrega de amor, orientação. Criança quer ser orientada, criança precisa de orientação. Criança quer que você tenha certeza que quando você diz não, essa semana não tem TV, essa semana realmente não vai ter TV. Ela espera isso, inconscientemente ela espera isso de você. Entende? Ela precisa disso. Porque ela precisa sentir que a pessoa que cuida dela está segura do cuidado. Ela sente segurança quando você se compromete com uma coisa que fala, entende? Nós temos sido muito afetados por casos de violência, principalmente violência contra a mulher e contra a criança. Sim. Eu não sei se isso sempre foi assim, ou hoje, em razão das imagens, né, câmeras em todos os lugares, celulares em todos os cantos, a todo momento. Então a gente tem contato com imagens, às vezes, que chocantes. Né? Então nós tivemos 2 casos recentemente de 2 mulheres jovens que foram agredidas de forma extremamente violenta por seus companheiros, né? Assim, uma necessidade de agredir no rosto com extrema violência, né? Um espancamento assim, quase com vontade de tirar a vida daquela pessoa. Exatamente. Essas imagens nós tivemos acesso, então isso nos choca mais. Certamente tem N casos acontecendo que fogem ao nosso olhar porque não foi gravado. Tem. Qual é o motivo disso? É a sociedade capitalista e maluca que nós vivemos hoje? É o estresse? É doença mental que vai afetando as pessoas em razão desse estresse? São os jogos? A intolerância religiosa? O que está afetando o ser humano? Porque eu já conversei com pessoas, isso é a intolerância religiosa, isso é o conservadorismo, não, isso é a falta de família, isso é a falta de conservadorismo. O que está afetando as pessoas? Porque essa violência tão desmedida, na sua perspectiva, ela aumentou, sempre foi normal, nós é que estamos tendo um outro olhar. Tá, vamos lá. Primeiro a gente vai entender o que é violência, né? Violência é um impulso destrutivo e ele tem uma dinâmica social e estrutural por trás disso. Falando em dinâmica social e estrutural, a gente vem já de uma cultura que o ser humano ele é violento, né? A ideia da posse, do poder, que traz o sofrimento, que traz essa repetição. Por exemplo, a escravidão. A escravidão é uma situação extremamente violenta e de posse, né? Não dá pra gente tirar dentro do nosso contexto histórico, que a mulher, a gente pode ver isso pela Constituição de 1916, né? Que trazia o homem como pátrio poder. Era descrito na Constituição, isso foi mudar depois, acho que foi em 1988 que a gente teve, né, essa revogação da Constituição. A mulher veio ter CPF próprio, acho que nos anos 70. Exato. Então, assim, direito a voto em 50. Isso. Historicamente, a ideia da posse do corpo da mulher, ela é constatada, certo? Eu até trouxe o livro aqui, né? O Martelo das Feiticeiras, que ele é o livro que justifica a Inquisição, que foi uma perseguição deliberada a mulheres, tirando a ideia da bruxaria, né? Que é uma ideia fictícia, por conta de mulheres viúvas que ganhavam suas terras, mulheres que trabalhavam por conta própria, enfim. Então, a gente já tem um contexto histórico. E hoje, a gente vive, claro, tudo isso que você falou está dentro desse contexto, certo? De sensibilização à violência, a gente tem mais acesso a perceber a situação, é mais noticiado. Uma outra coisa que deixa isso muito claro foi a partir de 2006 com a Lei Maria da Penha, porque até 2006 não existia uma lei que especificava a violência contra a mulher. Então, era uma violência,
Era uma corpo... Como é que é aquela violência do corpo, assim? Lesão corporal. Lesão corporal, era tido como... E com as penas insignificantes, né? Exatamente. Hoje a lesão corporal pela Maria da Penha, um tapa, um soco, um arranhão, um apertão lesão no braço, psicológica. ele gera de 2 a 5 anos de pena. Exato. E pode gerar prisão. Então, tu entende que isso começou a gritar em 2006. Até lá era só lesão corporal. Existiu, sempre existiu a violência e a intolerância contra a mulher. A gente tem um contexto histórico, e daí a gente junta tudo isso que tu falou. A conotação religiosa, a parte do machismo, tudo um pouco, né? Hoje a gente tem sim de sensibilização por conta de todos os vídeos, tudo que a gente vê. Tudo isso junta num contexto só que traz o que a gente está experienciando hoje. Mas eu trago um fato que fez isso crescer exponencialmente, que é a pandemia. A pandemia foi um marco de aumento de registros de violência, certo? Primeiro que, a partir de 2006, a gente pôde registrar uma violência como violência contra a mulher, violência doméstica, né? A gente tem isso descrito, e depois a pandemia trouxe isso de uma forma muito grande. Se tu for acompanhar os números, o pós-pandemia, isso cresceu exponencialmente. E justamente porque passou-se a conviver mais tempo, certo? Os agressores, e eu falo agressores porque se a gente for colocar na ponta do lápis, o que a gente tem são homens que agredem mulheres. Na sua ampla maioria. Na né? sua ampla maioria. Então, mesmo a gente trazendo a retórica contrária, não tem como a gente defender, né? É uma conotação que está ali do poder do corpo, da posse, da ideia de controlar a pessoa. Muito embora a violência ela tem sido muito banalizada na sociedade. Exato. Né? As pessoas acham que podem a qualquer momento agredir o seu semelhante, Exato. até tirar a vida. Teve um caso esses dias também que chamou muito a atenção, porque foi gravado e tal, uma pessoa com uma condição de vida razoável, discute no trânsito com um motorista de um caminhão de lixo, que era uma mulher. Sim. Ele intolerante com a mulher. Os garis tentaram fazer a defesa dela, conversando, ele simplesmente tirou a vida de um dos garis, como se não fosse nada. Algo assim... Você pensa até que essa pessoa tem algum distúrbio, alguma doença. Há pouco um policial penal fez um pedido pelo iFood, o entregador se negou a subir no prédio, ele desceu, deu um tiro no pé do cara. Eu vou te machucar, eu vou te lesionar. Né? Então a violência, infelizmente, esses anos que nós estamos tendo de civilização, né, de leis, de Constituição, né, que avançamos além do Testamento, do Novo Testamento, do Velho Testamento, enfim, que eram as leis antigas, né, não tem, parece, contido as pessoas. Não. Há um sentimento assim de explosão. Sim, a gente tem diversas coisas que poderiam justificar o injustificável, né? Mas, sim, hoje as pessoas estão sofrendo mais com processos de ansiedade, processos estressores. Aí, dentro daquela primeira conversa que a gente teve, né? A cobrança por sucesso é muito grande. Hoje, os critérios de felicidade, eles são vistos de acordo com o que o Instagram relata, não é a tua vida em si, certo? Tudo isso traz um adoecimento psíquico, tudo isso traz um empobrecimento das relações de respeito. Certo? E a gente tem uma situação crescente dessa parte da religiosidade intolerante, é fato, não tem como a gente sair disso. A gente teve depois... Que é uma contradição, porque Exato. se prega-se família, Deus, pátria, família e propriedade, você deveria tratar bem a sua família. E a mulher é a extensão da é só a tua família. Depende de quem tu quer colocar como família, se tu quiser trocar disso por brincadeira. Mas a família do outro, por exemplo... Geralmente essa agressão ocorre com a própria companheira. Isso, porque quando a gente... não é dramatizar, quando a gente... coloca tudo dentro de uma cepa só, quando a gente radicaliza a coisa sai do controle, certo? Não pode existir um certo e um errado. Tem que existir dois que pensam diferente e respeitam a opinião do outro.
E infelizmente também tem muitas mulheres cultuando essas formas de machismo, reproduzindo essa questão da própria violência, né? Ah, não, mereceu, tá certo, ela não devia estar assim, ela não devia estar assado. Porque, cá para nós, as mulheres, elas exercem a educação dos filhos, elas são a voz principal. Então elas têm um poder de começar a mudar essa situação para a gente deixar de ser igualzinho aos nossos pais, né? Aquela história, aquela velha música que nós pouco evoluímos, a gente olha para trás, pô, mas nós estamos sendo iguais, nós fomos ali atrás, né? E a mulher, ela tem esse poder de exercer, e às vezes ela está abrindo mão disso, quando ela podia transformar a sociedade, né? Temos casos eu até falo às vezes, de vez em quando eu faço alguns posts assim, não sou muito de ficar no Instagram falando, mas eu falo um pouco do machismo dentro da maternidade, né? Que está um pouco vinculado com essa ideia de querer ser a melhor pessoa do mundo para o filho, né? Então você vai criar uma criança completamente intolerante, porque você vai dar tudo, vai dar todo o amor, vai dar tudo que ele precisa, vai dar todas as possibilidades, vai fazer todas as vontades. Vai dar inclusive o roteiro de como ele deve ser e o que deve ser na vida. Só que não é assim que funciona na vida real. Então você cria um menino extremamente frágil e que não aceita o não. Mas trazer a ideia de que só a mulher tem esse poder, aí eu vou te contradizer um pouco, porque tem que ser um conjunto, né? E quando eu falo de violência contra a mulher, eu gosto um pouco de mudar a ótica. Por que a gente questiona tanto a mulher? A mulher ficou na relação, ou a mulher perpetuou a violência. Por que a gente não está questionando? O homem não pode ser tão violento. O homem não pode achar que é dono do corpo da mulher. O homem não pode agir dessa forma. O homem precisa buscar solução se ele se percebe violento. O homem não pode perpetuar uma violência. Entende? Eu acredito que a gente precisa olhar um pouco por essa outra ótica do homem dentro de casa também. Do mesmo jeito que a gente fala de inteligência emocional, que é falar sobre as emoções, são os pais, os homens, trazerem em voz a ideia de que violência não é aceitável. Violência não deve ser um caminho. Violência nunca é permitido. E infelizmente, me parece que é quase uma questão cultural de família, né? Ah, eu agrido porque o pai agredia, o avô agredia. Eu, por exemplo, aprendi com meu avô que não deve agredir. Né? Então, meu avô podia ter os seus defeitos, como todo mundo tem. Sim. Mas nessa situação ele era um exemplo. E olha só. Isso marca a vida da gente, sabe? Maravilhoso. Nós temos um limite, até onde que a gente pode ir. Você teve um homem que trouxe a representatividade da não violência. E não era um homem formado em banco escolar, uma pessoa que tinha 4ª série. Exato. Mas ele tinha um comportamento, né, de respeito com relação a não agressão à mulher. Isso era um exemplo dele que não precisou passar por banco escolar, ele era nato, né? E acabou transmitindo isso para alguns membros da família, nem sempre todos, né? Nem sempre todos. Mas aí também vai muito de cada pessoa, da maneira com que ela se constrói na vida, né? Mas quando eu abro essa situação de inverter um pouco a ótica, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, eu sei que toda mulher que sofre violência, ou qualquer mulher, tem mais lugar de fala nesse ponto, justamente porque eu ouso dizer que não existe nenhuma mulher que passa pela vida inteira sem sofrer algum tipo de violência, né? Ou psicológica, ou moral, ou agora até virtual, ou até física, certo? A psicológica, digamos que é a mais polêmica, né? Sim. Porque às vezes eu tenho visto assim algumas questões políticas, por exemplo, né? Disputas. Então se levanta a discussão se aquilo é uma violência psicológica ou, digamos, que faz parte daquele enredo da disputa. Sim. Então nisso nós ainda estamos aprendendo, mas tem uma violência específica praticada dentro do lar, que essa é incontroversa, né? Quando você tenta se sobrepor, humilhar, e isso é muito comum, infelizmente, né? Isso é escalonado, né? Isso começa devagar e vai escalonando, certo? A violência psicológica, ela
é quando ela te traz um sofrimento emocional. Então, qualquer situação que vá te diminuindo como pessoa, você entra num relacionamento para ter um parceiro, né? E a partir do momento que esse parceiro, que essa mulher, né, ela começa a te diminuir a ponto de tu não confiar mais nas tuas atitudes, ou não confiar mais na pessoa, né, que tu é, ou se sente mal, ou se sente... já é uma violência psicológica. E as mulheres levam isso pro divã? Levam muito. Nossa! Eu atendo muitas mulheres que passam por violência. E em todas as classes sociais? Em todas as classes sociais. Todas. A diferença é que, assim, as mulheres que têm uma classe social melhor, né, que estão numa classe que tem mais... eu falo que depois de um tratamento, eu vou entender quem vai conseguir sair de uma relação abusiva mais rápido é a pessoa que consegue se manter financeiramente sozinha. Tá? É uma coisa que eu trago quando eu palestro sobre violência. A primeira coisa que você vai pensar na tua vida, o que você vai indicar para sua filha, tenha independência financeira. Porque, para mim, esse é um dos maiores motivos que a mulher fica dentro de uma relação abusiva. Esse caso famoso que nós falamos sobre a agressão, que o jovem desferiu, não sei se foi 60 socos contra uma médica, né? Isso. Ele não queria que ela trabalhasse. Tem um monte de coisa ao redor disso, né? Ou seja, não queria independência dela, não queria... Isso, a gente tem um roteiro muito bonito e assim, não estou dizendo que não acontece em alguns casamentos, acho que não dá para dizer que, gente, queria ter uma vida de princesa, né, como eles falam hoje, de esposa troféu, certo? Eu não discordo de qualquer mulher que queira uma vida assim. Só que é perigoso. Tá tendo uma corrente que está defendendo isso, né? Que é perigoso. Ao homem provedor. Isso. Infelizmente também a situação econômica do país, digo até do mundo, porque hoje não tem como a sociedade abrir mão da participação da mulher no mercado. A mulher tem funções importantíssimas no mercado e dificilmente o homem consegue prover sozinho um lar. É que assim, não é uma realidade. E aí ele vai ter também uma relação diferente com a mulher, porque ela deixa de ter aquela igualdade na manutenção do lar, né? Você passa a ser dependente. Exato. Não que isso seja uma coisa impossível, eu falo. Se tem mulher feliz com isso, tá ótimo. Agora, levantar essa bandeira, eu acho que ela é uma coisa muito sensível, porque a maior parte das pessoas não pode ter esse tipo de situação, não pode ter esse tipo de vida. E muitas mulheres entram nessas relações, e eu vou te falar que os homens que cometem violência são os homens mais encantadores no início da relação, porque já é um comportamento, certo? São os homens que a gente fala que no início de todo relacionamento abusivo existe o love bomb. É muito amor. Até um excesso, Nossa, né? é a promessa da vida perfeita. Só que é perigoso a mulher entrar nessa linha de existência, né? Quando a coisa não é assim, é perigoso demais, porque você fica codependente daquela pessoa. E normalmente existe um ciclo de violência, né? Primeiro vem o love bomb, depois vem a tensão, depois vem a agressão, depois vem a lua de mel. E esse ciclo fica ali se repetindo, e a mulher dependente, ela fica rolando ali até entrar numa violência extrema. E essa situação pode mudar por vários fatores, né? Até alheios à vontade das partes. Exato. Pode um vir a falecer, pode perder o seu emprego, pode ter um problema na empresa. Exato. E aí a mulher vai acordar no dia seguinte sem chão, talvez sem carreira. Concordo. Eu acho que é bem mais complicado, né? Eu acho que é complicado. Como eu falei, não estou aqui levantando bandeira que as mulheres não possam fazer o que elas quiserem. Mas a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade que está passando por processos de violência extremamente, né, gritantes, e que isso é um fator que traz, que coloca a mulher em vulnerabilidade extrema. Tu abordas também a questão da violência virtual. Qual o mais comum? Olha, como eu trabalho muito com adolescentes, né, o mais comum são adolescentes que transitam imagens,
certo? De outras meninas, não imagens que elas mesmo, a imagem que elas tenham passado, batendo foto delas na escola, ou fazendo montagens, ou fazendo esse tipo de violência. Hoje, com a inteligência artificial, a criação ficou de imagens maior ainda. Exatamente. Terrível, né? Isso. E isso é um tipo de violência. E assim, eu não consigo te falar isso com exatidão, porque é uma coisa que eu estou começando a fazer a leitura, mas tu, como advogada, deve saber melhor do que eu. E isso repercute até nos pais hoje em dia. Sim. Né? O bullying, né? Sim. Se existir, se for comprovado, os pais respondem São pelo comportamento. pelos filhos, né? Exato. E isso é, sim, um tipo de violência. E assim, expor a mulher na internet, ou expor, né, nas redes sociais, isso também é um tipo de violência. É a violência virtual. Que é aquela ideia que muitos homens têm quando terminam uma relação de destruir a outra pessoa, Exato, né? de destruir a a imagem. destruição moral que Exato. tu colocas aqui também, né? Isso, exatamente. Que não basta você... A honra, a eu reputação. não posso ficar com ela, eu quero ver a destruição completa. Essa ideia de posse do corpo, ela é muito forte dentro dos relacionamentos, é o que mais gera violência, né? Aí eu vou trazer de novo a ideia do homem que não sabe receber não, que não sabe lidar com frustração, e ele entra num processo de raiva tão grande, né, que é essa pulsão destrutiva, que é a característica da violência, que ele quer destruir a pessoa que não quis ele. Por isso que eu trago de novo o gancho da inteligência emocional infantil, que isso precisa ser falado, isso precisa ser trabalhado, isso precisa estar dentro das famílias, na mesa de almoço. Falar sobre casos assim é importante, é educativo. E a inteligência emocional também para adultos, que faz diferença, hein? Com toda certeza. Para mim ajudou muito. Às vezes, como tu é controlado. É muito tempo. Eu aprendi. Yoga, trabalhando do Zen, né? É um exercício, né? Exato. O controle é um exercício. Exatamente. Você pensar, tem um cliente meu que ele era muito explosivo. E ele começou a colecionar problemas. Porque hoje discutiu, vira boletim de ocorrência, vira inquérito, vira representação criminal. Sim. E eu comecei a explicar para ele, amigo, tu tem que começar a fugir de problema. Porque vai te custar caro. Em algum momento pode custar até a tua liberdade. Exatamente. Porque tu tens vários aqui onde tu é vítima, tem vários onde tu é o acusado, isso vai somando, daqui a pouco tu tens um currículo aí ruim, né? Então tenta pensar um pouco, tal, evita, foge do problema, né? Não entra no conflito. E fui conversando e a gente desenvolve uma certa amizade com a pessoa, tal. E de vez em quando ele conversa comigo e me agradece. E agora eu penso 10 vezes antes de fazer alguma coisa. No início, quando eu fui conversar contigo, desculpa, eu vou te falar, mas assim, fui na audiência e até te achei assim meio boca aberta, porque tu queria tentar, o que ele falou, tu queria tentar compor em tudo, tal, agora eu entendo. Porque as pessoas ficam criando problema. Sim. E eu, como advogado, não vou alimentar o problema. Exato. Eu vou dizer, olha, tu tem que tentar limpar isso do teu caminho, tu tem que tentar resolver. Isso vai ter um custo emocional, porque um conflito é um custo emocional para a pessoa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, doutor Roberto. Por que ele cria problema? Qual a emoção? De onde vem a ideia de que ele pode criar problema? É que tem pessoas que eles têm eu acho justamente que é a falta da inteligência emocional. Sim. De se auto-administrar, que às vezes você tem que tentar compreender a razão do outro, não se exaltar, né? Então Ouvir ele tem primeiro, problema com isso, ele não tem faz essa isso. dificuldade, ele tem essa dificuldade. Aí, isso é empatia. A dele tem até um pouco de questão médica também, tal, né? Algum ponto dele que precisa ser controlado, que algumas pessoas precisam, né? Sim. Tomar medicamento para o controle. Estresse. Não só o estresse, mas o próprio autocontrole, né? Tem pessoas que têm alguns problemas e isso você pode ter uma vida normal, desde que você desenvolva, e aí meio que a inteligência emocional pode preencher até alguns medicamentos de controle para ele, se ele souber, né? Se ele souber administrar isso. Manda ele para psicoterapia. Tem que entender as suas pulsões. Ele é tratado, logicamente isso também faz diferença para ele. A pessoa tem que ter, né, noção que determinadas situações você precisa ter um tratamento, né, profissional, e agora, logicamente
que o controle emocional, a inteligência emocional, não vai criar nenhum problema para ele, não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma, né? muito pelo contrário, né? Vai somar aquilo que ele tem que ter determinados cuidados. Porque tem pessoas também que acham que pode falar tudo que querem quando querem, né? Exato, mas é aí que eu queria chegar. É uma ideia de poder. Não está vinculada à ideia de poder? De poder falar tudo. A falta de limite, né? Posso falar tudo, posso fazer tudo. Eu tenho razão sempre. Eu tenho razão sempre, mas é essa a ideia. Meu amigo, não fica chateado comigo. Eu não estou dizendo que tu, a gente está só tá usando errado, exemplo, não é você. Aquilo que tu falou para mim. Às vezes pensar um pouco antes, refletir, vai te evitar problema. Tu estando com razão ou tu estando sem razão. Exato. Quem está certo ou errado dá para apurar depois. E não é sobre certo e errado, é sobre o que eu trouxe também sobre a ótica. Às vezes, isso, né? é sobre essa ótica de a gente olhar para o homem e o homem parar para prestar atenção se ele tem essa pulsão violenta. E o que ele pode fazer com isso? Né? Quando a gente trabalha a violência contra a mulher, a gente fala muito, como eu falei. O problema desse meu amigo não é violência relação à mulher. Não, eu sei, mas é só a pulsão violenta. Sim. A pulsão de... não deixa de ser uma pulsão violenta a pessoa agir no impulso, ou falar no impulso. Ele não necessariamente vai ser violento, mas como tu falou, ele vai falar alguma coisa, ele vai, né? E o homem que se percebe precisa trabalhar isso. Eu acho que é muito importante... Para mim, na minha ideia, na minha premissa, nós deveríamos até pensar em políticas públicas que fizessem com que os homens, né, começassem a olhar o comportamento violento e a trabalhar isso em todas as instâncias. Porque tem tratamento, né? Precisa de tratamento. Ele precisa perceber tudo isso, porque ele vai continuar na sociedade de uma forma ou de outra, né? Isso vai melhorar a vida dele também? Exatamente, exatamente. Ainda nessa linha da violência contra a mulher tem como detectar isso no início? Por que ela não percebe que ela está se relacionando eventualmente com um potencial agressor? O que limita a mulher a ter essa compreensão? Tá. Primeiro que, como eu falei, qualquer relacionamento, a maior parte já começa com só amor, né? Eu nunca vi ninguém falar que está apaixonado por alguém e falar um monte de defeito da pessoa. Isso é uma questão bioquímica, né? Eu costumo falar que a paixão é um estado de demência temporária, né? Obsessão, a pessoa só pensa naquilo, prevê o futuro com a pessoa, é uma coisa maravilhosa. Você não vê o que a pessoa faz de errado. Então aí já começa. E muitas pessoas não se veem em outro futuro sem aquela pessoa. Exato. Demência temporária, vício, falei pra gente. Não, isso que às vezes causa esse problema. Não vou conseguir viver sem aquela pessoa. Que é um erro. Processo obsessivo, né? Aí depois desse processo que a pessoa vai começar a dar as intenções de agressão, né? Começa a te controlar, começa a te afastar dos amigos, começa a ter essa situação de posse. Só que assim, eu vou falar por experiência, por vivência, acho que todas as pessoas, você não percebe de início, você está envolvido, tem todo um envolvimento. Quanto mais o relacionamento cresce, mais envolvimento tem. Um encantamento que... Aí depois tem o envolvimento financeiro, tem filhos. E assim, o julgamento também é grande. Eu vou contar uma experiência minha, né? Eu me relacionei muito tempo atrás com uma pessoa e tava um namoro legal, a gente tava uns 3 meses assim. E a primeira vez que ele gritou comigo, ele gritou realmente, ele tinha bebido um pouco, se exaltou e gritou comigo. Eu peguei as minhas coisas, eu virei as costas e fui embora. E eu fui criticada por isso, né? Porque é incompreensiva, foi só um momento. E é muito difícil, a nossa cultura nos coloca numa ideia de que a gente tem que ser amável, a gente tem que entender, a gente tem que cuidar. É o normal do homem. Isso, aí a mulher também entra numa premissa de que ela entra num relacionamento e ela vai mudar a pessoa, né? Ela já entra para mudar a pessoa. Isso não existe. Essa cultura precisa ser observada de um jeito diferente, né? E se posicionar contra a violência... E às vezes há umas trocas também, né? Claro que porque a pessoa grita de lá, o outro grita de cá, e aí as coisas vão perdendo os limites, Vão perdendo os limites, isso. É importante que a pessoa tenha essa compreensão de não dar oportunidade para o companheiro seguir o mesmo caminho, e né? você não se colocar em risco de maneira nenhuma. Não se colocar em risco. Eu acho que essa é a colocação mais correta. Só porque a partir do momento que você
abre uma brecha dessa, você está se colocando em risco. Só que daí, de novo, eu não posso crucificar as mulheres, né? Porque o envolvimento de um relacionamento é uma coisa forte para ambos os lados. Mas é uma indicação de defesa, não é? É uma indicação de defesa, isso. Mas assim, começou a te controlar, começou a ter falas um pouquinho mais grosseiras, começou a questionar, tá, que comportamento é esse? Que roupa é essa? Eu lembro que uma paciente minha falou assim, eu até parei de dar risada, porque o meu namorado disse que minha risada é muito escandalosa. Ele começou a diminuir a sua existência, já liga o teu alerta, a luzinha vermelha tem que estar ligada. Também não tenhas um comportamento desse com o teu parceiro, Exatamente, porque não é saudável. Não é saudável. É claro que a gente se adapta dentro de uma relação, né? Se adapta dentro de uma relação. Amor é um só mesmo na vida? Porque tem pessoas que partem dessa premissa, não, se eu perder aquela pessoa, acabou, é só aquela, eu não vou conseguir conviver com outra, não vou achar o único amor. Com tanta gente no mundo... Tantos bilhões. Tu acha que vai ser só aqui em Blumenau? Mesmo que a relação que seja achar boa... o teu príncipe encantado, e que príncipe encantado é pode esse? Pode ter outra alternativa, né? Exatamente. A gente não pode se limitar nesse tipo de situação, certo? Mas voltando aos sinais... também precisa ser muito olhado o ciclo de violência, né? Que é o encantamento, e depois do encantamento começa a rolar uma tensão, ele já começa a ficar um pouco mais agressivo, ele já começa a criticar um pouco mais, depois acontece a agressão, que no início às vezes não é física, é ele bater numa mesa, empurrar alguma coisa, brigar na rua por ciúme, que daí em algumas mulheres já fica envaidecida, pô, tá brigando por mim, então isso tudo é alerta. Houve um movimento de violência, você pede pro teu lovezinho se tratar, né? Na primeira premissa, aí depois você percebe se vai dar certo. Mas manda pro tratamento, manda pra tratar. Porque assim, violência, ela tá intrínseca na pessoa. Então se houve o primeiro gatilho, não é porque ele tava nervoso, é porque ele tava nervoso. Né? Não é? É só porque ele tava nervoso, justamente porque ele tava nervoso. E pode ser o primeiro gatilho. Não, é o primeiro gatilho. Né? Quem é que fica nervoso e dá um tapa na mesa? E depois vai vir o segundo. Na terceira vez o tapa vai ser na tua cara. É fato. Só que o envolvimento, e quanto mais a gente entra ali nas classes sociais, a gente vai entrando ali, mais difícil é, porque estabelecer um relacionamento com alguém hoje em dia é muito difícil, compromete renda, você quer construir uma vida melhor, e em dois é sempre mais fácil, depois tem os filhos, depois tem tudo que você conquistou. Uma compreensão cultural também, né? Exato. Tem a família em volta, então tem inúmeras facetas disso. É por isso que as mulheres reclamam tanto. Eu vejo tanta Quem tá mulher reclamando reclamar. é tu? Da mulher que tá reclamando? Não. Eu vejo mulher reclamar que falta de opções de bons parceiros. Então, isso existe hoje justamente porque a mulher conseguiu perceber nuances. Ela tá mais ligada em sinais de homem dependente, de violência. Ela tá mais antenada a esses sinais. Então, ela se afasta da relação antes que ela comece. Isso é... Ela está se tornando mais criteriosa. Isso, né? ela está Quando eu se digo tornando. reclamar, é que eu tenho visto algumas mulheres, tá complicado, tá difícil achar um parceiro. Exato. Dentro, né? Não é que falta homem, não falta homem. É dentro daquelas condições que são estabelecidas de acordo com a compreensão de cada um, né? Que seriam critérios necessários para um bom relacionamento. Ou o cara apresenta violência no início, ou o cara tem uma dependência química, que a gente tem muita relação do masculino com dependência química. Às vezes isso é que acaba gerando a violência também, né? Ou o cara tem uma instabilidade gigantesca em processos de trabalho de desenvolvimento pessoal, que também vai gerar uma fragilidade. Isso. Aí tu tem uma mulher lá, que tá lá, que conquistou as coisas, que tá estudando, que tá ralando, que tá batendo, e vem um cara que já é meio grosseiro, que faz uso de álcool, que não tem nem o segundo grau, ela vai, não vai rolar. Entende? Então isso existe já hoje, sim. E aí nós vamos entrar num outro ponto que no escritório tem sido cada vez mais comum. Eu não sei se no consultório também. Vamos lá. Que é o tal do estelionato amoroso. Como as mulheres têm sido vítimas disso, né? Sim. E a maioria tem vergonha de contar. Exato. O julgamento social, ele é gigante também nas relações de violência. É uma das coisas que fazem a mulher demorar para relatar a violência, que é o julgamento, né? Até a própria família julga.
certo? E um estelionato, assim, é mais vergonhoso ainda para ela. Mas é um tipo de violência patrimonial. Dinheiro, aí ela se sente, pô, mas eu dei dinheiro, eu dei, a culpa é minha. Uhum. E gente, a gente tem quadrilhas organizadas para isso, né? Sim. A gente tem eu atendi uma moça que pediu para mim atender a mãe dela, que ela estava se relacionando com um cara que era um árabe, riquíssimo, né? O árabe já é premissa, né? Se não for tirar dinheiro, vai te levar para roubar teus órgãos, né? Que tem também, não, né? E com promessas assim. Exato. Ah, não, ele tem um dinheiro que vai ser liberado. E as pessoas acreditam nessas coisas, né? Isso, é uma fragilidade, né? Uma ideia romântica. Eu falo, as pessoas estão voltando a romantizar demais a vida, né? Eu conheci uma senhora, ela teve uma dificuldade para ir contando as coisas. Ela conheceu uma pessoa, né, meio que estava ali namorada, ela era mais velha, frequentava esses bailes da terceira idade. Aí ela foi trazendo as informações aos poucos. Pois é, eu emprestei o nome para ele comprar pneu para o carro. Ah, eu paguei lá a oficina. Ah, ele usou o meu cartão de crédito. Sim. Ela tinha a expectativa que ele fosse resolver, então ela ia informando aos poucos que ela tinha vergonha de contar. Isso. Agora, recentemente também, eu atendi um caso de uma senhora, aí, de todos os problemas que ocorreram, né, que vai buscar a anulação desse casamento, ela tinha me ocultado a informação de que ela tinha emprestado um determinado valor para aquela pessoa por vergonha. Ela disse, quando ela viu que não tinha mais alternativas mesmo, ela disse, doutor, ainda tem esse valor aqui que eu tinha emprestado para o cara. Então a mulher tem dificuldade de contar, né, essas situações que ela, e como tem muita gente oportunista fazendo isso. Existe o julgamento, né, que da mesma cepa do contexto social, né, de que existe essa, não é discriminação, mas existe sim um processo diminutivo na ideia emocional da mulher, né? Que uma mulher, quando ela perde o controle, ela é histérica. Um cara, quando perde o controle, ele está exponenciando raiva, né? Existe a vergonha de falar sobre esse tipo de golpe ou esse tipo de situação. E assim como existe a vergonha de trazer que tu está sendo violentada, que tu está sendo machucada, que tu está sendo... Por isso que é tão importante a escuta, né? Por isso que é tão importante a escuta sem julgamento. Não julgar qualquer pessoa que passe por isso. E o mais problemático é que a própria família é julgadora, né? A própria família não acolhe. E às vezes tem casos ainda mais graves, né? Onde a mulher acaba, para atender determinadas vontades do companheiro, do namorado, se sujeitando a situações que depois é usada contra ela mesma. Então tem todo tipo de violência que a mulher tem que ter muito cuidado. Nós vivemos uma sociedade perigosa, né? De chantagens, de todo tipo de... Uma era bem articulada, sacanagem de sacanear aí, né? Os outros, né? É verdade. Porque usa a mulher, tem um caso que a mulher se apaixonou, o cara, não, eu gostaria que tu realizasse tal fantasia, essa, aquela, e depois usar isso contra a própria mulher. Sim. Né? Quais exatamente. São, onde, além do divã, onde a mulher pode se socorrer hoje dessas violências? Tá, eu trouxe até aqui a cartilha do Instituto BIA. É uma cartilha que está sendo distribuída gratuitamente. O Instituto BIA é o Instituto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, tá? Aqui a gente tem... Legal, é aqui de Blumenau? É aqui de Blumenau, ele é movimentado por voluntárias. Ele é um caso de feminicídio ali do Fidelis. Eu acho que eu recordo qual é o caso, eu ouvi isso aqui. Isso, ele foi, né, criado após o feminicídio da Bia, né? Ele nasceu, né, em Blumenau, mobilizando mulheres, né, que se fortalecem para trabalhar. Então, a gente tem ali oficinas, a gente desenvolve palestras em empresas, principalmente no movimento do Agosto Lilás, lives e todo um trabalho de acolhimento. A gente tem oficinas de costura, a gente tem diversas ações
para trabalhar a conscientização e o acolhimento de mulheres que sofrem violência, né? Aqui essa cartilha foi muito bem elaborada, tá muito linda. Ela vai falar sobre violência física, psicológica, sexual, patrimonial, todo tipo de violência, ciclo de violência, e ela vai trazer aqui também um pouco da Lei Maria da Penha e aonde buscar ajuda, né? A gente tem a Delegacia da Mulher, tá? Essa delegacia é ali na Vitor Conder. Essa delegacia abriga a OAB por Elas, com a doutora Joyce, que é uma linda, uma maravilhosa, que atendem as mulheres de forma gratuita todas as segundas-feiras. A gente tem o CREAS, a gente tem os postos de saúde que recebem mulheres que estão passando por violência. A gente tem a Rede Catarina, que trabalha no acolhimento de mulher, que é uma rede da Polícia Militar. E a gente tem em Blumenau também o Abrigo de Mulheres, a Casa Elisa, né, que é um que eu também atendo lá dentro, faço serviço beneficente, né? Trabalho lá dentro da Casa Elisa, que é uma casa que acolhe e as mulheres ficam morando lá por um tempo. Então, Blumenau tem um movimento muito legal. Tem a Procuradoria-Geral da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher, né, ali dentro da Câmara de Vereadores, né, que tem um trabalho com a Cris, a vereadora Cris Loureiro. E isso também tem um trabalho muito legal. E o Ministério Público também. 180, 190, 192, que é o SAMU, né? Essa Procuradoria da Câmara, ela dá assessoria jurídica às mulheres? Isso, apoio jurídico, encaminhamento psicológico, articulação, orientação, às vezes encaminha para a Casa Elisa, às vezes encaminha para o Instituto Bia. Muito completa essa cartilha, hein? Sim, tá muito linda. As meninas do Instituto Bia capricharam e ficou maravilhosa. Mas eu ganhei aqui mais umas coisinhas aqui. Né? Esse é o meu catálogo de jogos. Esse é o meu catálogo de jogos. Eu trabalho com desenvolvimento de jogos dentro da área da ludopedagogia. E o carro-chefe é o jogo de inteligência socioemocional. Como São jogos. É um jogo de tabuleiro, para sentar, né? São jogos gigantes, né? Para trabalhar a parte de psicomotricidade. Aí eu tenho desenvolvimento de alfabetização, psicomotricidade, inteligência emocional, tem diversas linhas dentro da área da educação. Essa aqui é a coleção de inteligência emocional. Para trabalhar vocabulário emocional, para trabalhar inteligência emocional infantil. Já trabalhou com criança dependente de tela, já? Já, muito. Isso afeta bastante, né? Nossa! A criança que é dependente de tela, ela não sabe lidar com frustração, é a primeira coisa, ela não sabe lidar com frustração. Eu falo, criança precisa aprender a experienciar o ócio, mães. Precisa ficar sem tela por completo. E tenho aqui o cartãozinho da doutora. O meu cartão, Viver bem, gente. Terapias integrativas. Mente mais corpo, mais consciência, mais comportamento. Isso, apanhado. Eu trabalho com a psicanálise, com a terapia richiana, com a hipnose. Terapia richiana? A terapia richiana é um processo terapêutico que alinha a psicanálise com a massoterapia, né? Ela tem a ideia das couraças, né? As tensões que o processo estressor causa. Então, você vai fazer um processo terapêutico na maca com processos de massoterapia. Não é aquela massagem de corpo inteiro, mas a gente vai identificar a tua dor, entender o teu processo e trabalhar no teu corpo também para amaciar, assim, né? Então, cria um ambiente. Um acesso melhor. Por exemplo, eu tenho consulentes minhas que elas chegam no meu consultório, elas já vão tirando o sapato e a meia porque eu vou fazer a terapia inteira massageando os pés dela. Então cria esse vínculo, né? A gente derruba barreiras e a pessoa vai se abrindo de uma maneira mais intensa. Que às vezes é o que a pessoa precisa também, né? Muito. Faz muita diferença. Muita diferença. Tem pessoas que têm muito pouco contato social, né? Sim. Às vezes o contato se resume ao trabalho, onde tem uma relação extremamente profissional. Não tem nem parentes, às vezes, ou amigos próximos na cidade, né? E vão se sobrecarregando. Aí trago de novo a ideia da pandemia, que trouxe mais a clausura, né? A ideia de ficar... e vai afetar a saúde, né? Vai, já tá, né? Né? Tratamento com hipnose. Doutora, fala um pouco sobre isso para nós. Então, a hipnose clínica, ela trabalha com um processo de indução. Não é aquela hipnose de outras vidas, não é nada disso que eu trabalho. Ela trabalha com uma indução de relaxamento tão profundo que tu vai trazendo questões da tua vida e tu visita espaços da tua vida.
né? Tu visita a tua infância, a gente faz processos de visualização onde tu te vê em alguma situação e tu consegue reconstruir aquela história, entender, principalmente o processo com pai e mãe, né? É muito forte. Você vai até a tua infância, você visita isso, você lembra de processos que não era bem aquilo que você criou, né? Eu tenho um exemplo de um paciente meu que até ele vai entender que eu falo porque ele já me autorizou a falar, né? Ele viveu um processo de adoção e ele tinha uma ideia completamente errada de abandono, e visitando isso e entrando lá, ele percebeu que ele era extremamente amado de todas as formas, por todo o acolhimento, pela ideia de ser escolhido. Então isso remodelou completamente a situação de vida dele. E a gente faz com esse processo de hipnose, que não é aquela hipnose que você fica além e você... Não, você vai lá no fundo da tua infância, você visita a sua história, você fala sobre isso de uma maneira mais profunda. E tem coisas lá que vão marcar a vida inteira, né? Todo mundo vai passar por trauma, tá, gente? E é interessante como... as coisas ali à vontade da pessoa podem interferir completamente na vida de alguém. Sim, né? Exatamente. Então você se sujeita a uma situação que você não tem o controle, aquilo vai mudar completamente a tua vida. Vai mudar o ambiente onde você mora, vai mudar o que você vai ser no futuro, vai mudar tudo. Né? Exato. Eu sei porque eu passei por isso também. Né? Eu perdi o meu pai muito cedo, e a perda do meu pai mudou completamente a minha vida. Mudou, eu mudei do lugar onde eu nasci, né? As relações, a questão profissional, tudo isso talvez seria completamente diferente se eu tivesse naquele ambiente. Exatamente. Né? Onde infelizmente foi interrompido por uma situação... Uma fatalidade. Uma fatalidade. Não foi bem uma fatalidade, mas uma coisa alheia, né? Alheia à vontade da gente, uma perda que marca e que vai ter consequências a vida toda. Exatamente. Terapia de casal, isso aqui funciona mesmo, né, doutora? Isso aqui pode evitar, pode salvar relacionamentos, pode evitar que um relacionamento salva relações, possa se deteriorar, né? Salve e melhora. O ideal é que se comece cedo, né? Não deixar mas isso desabar completamente. O povo só relação, vem quando né? a casa está pegando fogo. Eu não posso dizer que eu não me divirto, porque eu me divirto, né? Mas o processo de terapia de casal que eu faço, ele é um pouquinho diferente, que não é que o casal ali lavando roupa suja, né? Primeiro eu falo com um, depois eu falo com o outro, com um, com o outro, até o ponto de conseguir juntar os dois. Isso. E daí eu tenho uma assertividade nisso que é maravilhosa. O mundo ideal, o mundo ideal, né? Qualquer divórcio, para ser feito, deveria primeiro passar por uma terapia de casal. Né? Esse seria o mundo ideal. Exato. Porque tem coisas que muitas vezes é só falta de diálogo. De diálogo. Né? Relacionamento precisa ter muito diálogo, né? Doutora, e esse mimo tem mais que eu ganhei aqui? Ali dentro, ali. Isso aqui é um escaldapé. Isso aqui você vai pegar depois de um dia cansativo, né? Você vai pegar uma bacia com água morninha, vai colocar isso daqui, é um processo terapêutico. Aí você vai pôr os seus pezinhos, se desligar e respirar fundo. Ele vai ter umas essências que vai te trazer um cheiro de lavanda, então ele vai te trazer calma, relaxamento. Isso aqui é muito gostoso, extremamente terapêutico, simples, né? Isso aqui é sal grosso com um cheirinho e especiarias. Ele vai te trazer um processo de relaxamento. Legal fazer em casal, né? Depois um pode fazer massagem no pezinho do outro, exatamente. Né? Aí já contribui bastante, né? É o tipo de coisa que a gente deveria... Só soma. Exato. E esse aqui é o batom do amor? O que é esse aqui? Não, esse é o inalador de aromaterapia. Você vai... você cheira, aí você respira fundo. Não precisa cheirar tanto assim. Vai ficar viciado na lavanda. É gostoso. Você cheira e você respira. Isso é legal quando você está num processo muito estressor. Não necessariamente que o cheiro vai te acalmar, mas o cheiro tem um contexto neurológico. O cheiro no ambiente tem uma resposta importante, né? Tem uma resposta neurológica gigantesca. Mas a ideia é você cheirar e pegar a prática do respirar fundo. Respira, segura e solta. Isso vai trazer uma calmaria gigantesca. O processo de estresse,
A gente tem muita culpa nisso, porque a gente perde oportunidade de se espiritualizar. Exato. Né? A religião é uma outra situação. Exato. Né? Questão de fé, de credo e tal, mas a espiritualização é uma coisa que a gente pode buscar, né? E como ela tem um processo de transformação do ser humano, de tranquilização, Sim. ela nos eleva ao patamar. Exato. Porque algumas questões, por exemplo, ligadas à religiosidade, que é muito importante, a religião, né? Tem pessoas que precisam muito, mas ali tem alguns processos que acabam, até por dificuldade de compreensão e interpretação dos textos religiosos, acaba criando um processo de radicalização do ser humano. Exato. Né? Sem espiritualização. E a radicalização é sempre perigosa. E a espiritualização é que te dá compreensão, né? Ela te dá também inteligência vida, emocional. Né? Porque ela te faz refletir, né? Né? Qualquer processo espiritualizado vai te fazer refletir sobre a vida, vai te fazer respeitar o outro. Compreender o outro, eu acho que é muito importante, né? Isso, exato. E aí vem aquele processo de respirar, de aspirar. Exato, exato. Te traz o respeito à vida, né? Doutora, mais alguma coisa que nós podemos transmitir para as pessoas que nos acompanharam aqui? Hoje a gente tem campanhas que promovem 2 sinais, né? Primeiro que se você fizer um X vermelho na sua mão, né? Você pode ir numa farmácia ou em algum ambiente onde você vai demonstrar isso e a pessoa vai entender que você está passando por algum tipo de dificuldade que não pode falar sobre isso. E esse sinal aqui, se você fizer esse sinal aqui, né? O importante é fazer perto de qualquer situação, perto de qualquer pessoa que compreenda o sinal e que vá tirar você de uma situação. Ah, você está sendo levada por alguém que está te ameaçando, você está passando e a pessoa está começando a ser... Você põe a mão para trás, né? Faz esse sinal aqui, perto de um guarda, ou enfim. Uma câmera de segurança. Uma câmera de segurança, ou para as pessoas na rua que... Por favor, pessoas, né? Aquela ideia de que briga de marido e mulher não se mete a colher, isso caiu por terra, não é assim mais, que funciona. Se você vê alguém com um X vermelho na mão, uma mulher, se você vê alguém fazendo isso daqui, por favor, vá até lá e pergunte o que está acontecendo e tente ajudar da melhor forma possível. Esses são os sinais que a gente tem hoje. Foi um privilégio, é o 2º programa que a gente faz seguido aqui do nosso podcast com mulheres, abordando a violência com relação às mulheres. No programa anterior nós conversamos com uma médica e com uma socióloga. Sim. Uma abordagem um pouco diferente, mas também na mesma linha de raciocínio, e eu acho que isso aqui sempre contribui, né? Quanto mais espaço as mulheres ocuparem na sociedade, eu acho que melhor vai ser a nossa sociedade. Acho que eu tenho só a agradecer muito o espaço de fala, né? Agradecer muito a oportunidade de trazer o meu trabalho, de trazer um pouco da ideia da inteligência emocional, da percepção, do se entender, do se compreender dentro desse âmbito de violência contra a mulher, e trazer também a ideia de que não aceitem a violência de maneira nenhuma, né? Não é que você precisa parar a sua vida, mas busque sair dela da melhor maneira possível. E a postura vai evitar também, né, a violência, né? Isso, tentem entender. O parceiro saber que você não aceita, né? Exato. Eu falo que compreensão, entendimento é a melhor arma para tudo. Né? E hoje a gente tem ferramentas de compreensão do que você pode, do que você não pode, do que é permitido, do que não é permitido, do que é seu por direito. Então, conhecer sobre o assunto é a melhor arma para não entrar em nenhum problema sobre o assunto. E o ser humano, até no raciocínio animal, mas também de consequência e responsabilidade, ele mede as coisas. Sim. Né? Ele vai explorar a fraqueza, a deficiência de quem ele quer predar. Exato. E quando ele sabe que tem limites, né? Exato. Ele vai, provavelmente, né, vai tentar respeitar aqueles limites. E se ele não respeitar... E para os homens que se percebam violentos, busquem tratamento.
Eu acho que não é só a mensagem para as mulheres. Busquem tratamento. Busquem entender o porquê de vocês responderem dessa forma. Compreender que não é normal, não, né? Não é normal, não é legal, não é positivo nem para você. Tem consequência jurídica, exato, né? E as penalidades agora estão bem significativas. Exato. A consequência para a vida toda, porque você fica marcado na sociedade. Agora tem determinados setores públicos, inclusive com restrição de acesso, exato, né? Que você não vai poder exercer determinadas atividades, mesmo que você passe num concurso, né? Então é melhor organizar a vida, é melhor respirar, pensar 10 vezes e ser feliz. Exato. É isso. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.